Fala galera, o Wallace Faz aqui, tá começando mais um podcast de livros. Eu quero dizer para vocês, ative o sininho, se inscreva, seja membro, participe do nosso canal, interage aqui bastante. Para você que ainda não me segue no Instagram, @fortecastufc e o TikTok também, @fortecastufc. Tá bom? Quero trazer para vocês aqui hoje uma história de alguém, de um menino chamado Eutico. Para quem não conhece, Eutico foi um jovem que caiu de uma janela. Então, eu queria só ler um pedacinho da história para vocês, para a gente começar a falar disso. Vamos lá. No primeiro dia da semana, todos estavam reunidos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Paulo continuou a sua pregação, que se estendeu até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, muitas luzes, onde estavam todos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem espantados. Ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. E depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Então é sobre essa história que eu quero falar com vocês hoje. Como eu li aqui, vai falar que esse menino, né, durante um longo discurso, uma longa pregação, esse menino chamado Eutico adormeceu e caiu da janela. E eu já digo para vocês que daí surgiu aquele famoso ditado: chegou agora, já quer sentar na janela? Então, quando as pessoas se referem a isso, quer dizer que a pessoa mal chegou ao recinto, como foi Eutico. Eutico tinha acabado de chegar, sentou num lugar desfavorável para ele, adormeceu e caiu da janela. Então, quando as pessoas usam, né, esse termo, chegou agora, já quer sentar na janela, está se referindo a uma pessoa que não tem muita intimidade, que acabou de chegar, sentou-se na janela porque quer aproveitar o melhor lugar, porque na janela você tem visão de ambos os lados, como eu tinha. Eu consegui observar o que estava acontecendo na rua e observar o que estava acontecendo dentro. Então é igual quando você está num ônibus que você diz que eu quero sentar na janela, porque quem senta na janela quer observar o que está acontecendo lá de fora. Porém, quem senta na janela também tem a função de observar o que está do lado de dentro. Então é mais ou menos isso. Tá bom? O jovem Eutico foi um cristão, né, daquela época, no primeiro século, que ficou conhecido na Bíblia por ter caído de uma janela. Enquanto o apóstolo Paulo pregava, a história de Eutico estava registrada no capítulo 20 de Atos, no Novo Testamento, e o nome Eutico provavelmente significa afortunado. O estudo bíblico, né, que a gente vem estudando aí ao longo do tempo, vai revelar que Eutico vivia em Troade, a cidade de Troade, na região noroeste da província da Ásia. Então, a Bíblia diz que após o período de Páscoa, Paulo e seus companheiros navegaram de Filipos ao porto de Troade. Em Troade, os missionários permaneceram uma semana. Então, no domingo, quando os cristãos estavam reunidos para a adoração, que é para prestar culto ao Senhor, fazer a Santa Ceia, né, a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo aproveitou para pregar ao povo. E de acordo com o texto bíblico, a gente vai ver que Paulo pretendia seguir viagem no dia seguinte. Então o seu discurso se estendeu até meia-noite, e o relato bíblico informa que os crentes estavam reunidos no cenáculo, que basicamente era um quarto, uma sala, onde ficava no piso superior de uma residência. Então a gente supõe que essa sala seria no segundo andar de uma residência. E Paulo estava pregando o seu discurso ali. Naquele cômodo havia também muitas candeias, que eram luzes, né? E essas candeias eram lâmpadas feitas com vasilha de barro que guardavam uma porção de óleo que servia de combustível para que o pavio fumegasse, queimasse. E nesse contexto, Eutico é citado repetidamente, né? Mas não há nenhuma informação pessoal a respeito de quem foi Eutico. Só diz que Eutico foi citado naquele texto como alguém que sentou na janela e caiu da janela. Porém, a Bíblia não relata se Eutico era um jovem, se Eutico era adulto, mas Eutico deveria ter entre 7 e 14 anos. Tá?
Eutico estava sentado numa janela, mas o problema foi que ele adormeceu durante o longo discurso de Paulo e caiu do terceiro andar. Aí algumas pessoas vão questionar se Eutico havia morrido ou desmaiado. Porque quando Paulo envolve Eutico, Paulo diz, ele não vos espante, ele não está morto. Ainda há vida nele. Então, nesse ponto, algumas pessoas discutem se Eutico morreu com a queda ou apenas desmaiou. Consequentemente, a discussão central que se houve ou não é se realmente teve um milagre de ressurreição naquela ocasião. Mas, sem dúvida, o milagre ocorreu. E não há espaço para dúvida nenhuma no texto bíblico ou para qualquer discussão nesse sentido se houve ou não morte de Eutico. Já que, de fato, quando o apóstolo Paulo abraça Eutico, ele disse, não se desesperem, pois a vida está nele. Então, Paulo vai dizer, né? Isso, no entanto, não significa que Eutico estivesse apenas desmaiado, mas significa que, milagrosamente, a vida havia sido restaurada a ele. E eu posso dizer para você que, junto com Paulo, estava Dr. Lucas, né, nessa viagem missionária dele. Quando o Eutico cai, eu acredito que a Bíblia não vai dizer, mas eu estou fazendo uma conjectura de que Lucas, como ele era doutor, ele vê Eutico, dá o diagnóstico de que Eutico morreu, Paulo levanta, abraça e Eutico volta a viver. Então, houve o milagre da ressurreição. Mas a Bíblia é bem clara em dizer, a Bíblia descreve isso, né, que o estado de Eutico como tendo sido levantado morto. Então significa que Paulo levantou Eutico sem vida. E nenhuma parte do texto sugere que Eutico parecia estar morto, mas simplesmente que ele estava morto. Tá? Foi levantado sem vida significa que ele foi levantado morto. E além disso, para quem não sabe, né, o escritor do livro de Atos é o evangelista Lucas, que, como eu acabei de citar aqui, Dr. Lucas, que era médico de profissão. Como médico, obviamente, Lucas estava qualificado para diferenciar uma pessoa morta de uma pessoa desmaiada. Então, acredito que Lucas, Dr. Lucas, né, deu o diagnóstico de que Eutico estava morto. Paulo o abraça, levanta ele morto e ali acontece o milagre da ressurreição. Quando eu costumo ministrar sobre isso na igreja, eu costumo dizer que existem abraços que são dados por protocolo. Algumas pessoas te abraçam por protocolo, mas outras pessoas, com um simples abraço, têm o poder de te reiniciar. Às vezes você está desmotivado, está desanimado, está triste, cabisbaixo, mas aí chega alguém, te dá um abraço, aquele abraço, sabe, te zera, sabe, te coloca lá em cima de novo e te reinicia para você conseguir viver mais um dia ou para você passar pelo aquele momento. Então, eu costumo dizer que o abraço ele tem poder de trazer vida para quem morreu. Assim como Paulo trouxe a vida para Eutico. Então, depois de a vida de Eutico ter sido milagrosamente restaurada, a Bíblia diz que os crentes ficaram muito animados e eles subiram novamente ao cenáculo, partiram do partir do pão e escutaram o discurso de Paulo, que continuou falando até o amanhecer. Então, gente, Paulo estendeu seu discurso, Eutico sentou na janela, caiu, morreu, foi ressuscitado, Paulo voltou, ministrou a ceia e o discurso foi até o amanhecer. Então, qual a lição de vida que Eutico deixa para a gente? Muitos pregadores se esforçam em extrair, né, que Eutico, supostamente, o problema era que, dependendo do caso, esse tipo de exercício, além de não passar conjectura, pode acabar tirando do texto bíblico o seu contexto. Mas alguns pregadores vão dizer que Eutico sentou na janela para ter visão de ambos os lados e ele ficou disperso porque a rua, o que estava acontecendo do lado de fora, estava chamando muito mais atenção do que a pregação de Paulo, que estava acontecendo do lado de dentro. Alguns pregadores vão dizer que a pregação deveria estar tão chata que fez com que Eutico adormecesse e caísse. Só que nesse sentido é comum ouvir pessoas dizendo que Eutico serve como símbolo daquele tipo de crente descompromissado com as coisas do Senhor, daquele crente que não dá valor à pregação da palavra, daquele crente que está na igreja, mas pensando no mundo. Vamos dizer assim, como eu acabei de falar, Eutico tinha visão de ambos os lados. E alguns pregadores vão enfatizar dizendo que Eutico estava achando o discurso de Paulo tão chato que ele preferiu se ligar com as coisas que estão lá fora. Então algumas pessoas vão comparar as pessoas que estão na igreja, né, que estão desmotivadas ou que estão na igreja e no mundo ao mesmo tempo, vão comparar como Eutico.
mas definitivamente o texto bíblico não diz nada sobre isso. Como eu expliquei aqui, Eutico podia ser até mesmo uma criança, com lá seus 7, 14 anos. E o texto bíblico também enfatiza que naquele espaço havia muitas luzes, muitas lâmpadas, que significava que, embora o ambiente estivesse muito iluminado, as lâmpadas também produziam muita fumaça, porque era alimentada à base de fogo. E isso talvez possa ter contribuído para que Eutico viesse a adormecer, porque a fumaça começa a irritar os olhos, começa a te dar sono, enfim. Seja como for, a pouca idade de Eutico, o horário avançado e a fumaça das muitas lâmpadas que havia no cenáculo, tudo isso deve ter contribuído para que Eutico caísse da janela. Então, eu acredito que Eutico foi o famoso criador da chegou agora, quer sentar na janela, porque as pessoas costumam dizer, cuidado, quem senta na janela cai. Cuidado, chegou agora, quer sentar na janela, quer roubar o espaço de quem já está há muito tempo. Então é isso. Quem está na janela tem visão de ambos os lados, mas isso não significa que, pelo fato de Eutico ter caído da janela, Eutico estava prestando atenção lá fora. Como eu disse aqui, muitas coisas contribuíram para que Eutico viesse a adormecer. Na verdade, o texto bíblico ele simplesmente se concentra em registrar que, enquanto o evangelho estava sendo pregado, algo ruim aconteceu. Então, o jovem Eutico dormiu, caiu e morreu. No entanto, o relato bíblico alcança o seu auge, né? Mostrando como o poder de Deus foi manifestado de forma sobrenatural naquela ocasião ao restaurar a vida de um garoto e consolar todos os que estavam presentes ali. Então, além disso, aqueles eram os primeiros anos da igreja primitiva, um tempo em que a revelação de Deus na Escritura ainda não estava completa. E a pregação do Evangelho muitas vezes era a validade, né? E era validada por operações de maravilhas, de milagres. Então, a ressurreição de Eutico em Troade provavelmente deve ter tido um impacto muito positivo na propagação de boas novas de Cristo entre os gentios daquela região. Então, o fato de Eutico ter caído e ressuscitado, né, através de Paulo ter abraçado ele ali, feito aquele milagre, se propagou, a notícia foi passando, e o evangelho foi ganhando força. Então, assim, eu costumo dizer que tudo que acontece tem um propósito. Não é por desleixo de Eutico, né? Mas sim por Eutico ser jovem demais, ter adormecido, o discurso ter se estendido e a fumaça ter ajudado nessa situação. Então, eu acredito que Deus tinha um propósito nisso. O Eutico caiu, Dr. Lucas deu o diagnóstico, Paulo restaurou a vida, fazendo milagre, e a vida de Eutico serviu como divulgação e propagação do Evangelho. Então, para muitas pessoas aí que dizem que Eutico, fazem conjectura dizendo que Eutico prestava atenção em ambos os lados, a Bíblia não relata isso, mas eu quero trazer o que a Bíblia relata. Então, essa é a minha visão sobre o livro de Eutico. Agora, para você que está na janela, né, que chegou agora em determinados lugares e quer sentar na janela, fica a dica aí, cuidado para você não cair, tá bom? Mais um podcast News aqui, o Wallace Vaz, tamo junto.